Saúde os irmãos com a paz do Senhor, é motivo de muita alegria, muita honra, de poder estar com você nesta manhã. Comigo a sua Bíblia, livro de Ezequiel. Nós vamos um pouco falar sobre Ezequiel. O autor do livro de Ezequiel é o próprio Ezequiel. O significado do nome Ezequiel é Deus fortalece. A exemplo de Daniel, Apocalipse pode ser considerado um livro de mistério. Contém muita linguagem figurada. Se você começar a estudar o livro de Ezequiel, você vai ver que existe muita linguagem figurada, muitas visões. Expressão chave: eu sou o soberano, o Senhor. Faltando que Deus é o Senhor. Deus, Senhor da terra, Senhor do céu, Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor. Seção 1. A preparação é a chamada do profeta. O profeta Ezequiel, ele foi preparado para a sua chamada. Antes de ser enviado, ele foi preparado. Ele era filho de sacerdote. Isso você vê em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Preparado para Babilônia. Ezequiel 1. Visão de Deus. Ele teve a visão de Deus no capítulo 1. Entendeu? Seu chamado. Ezequiel 1:3. Sua comissão e a sua capacitação com poder. Capítulo 2 e capítulo 3, onde Deus vai trabalhando, onde eu tenho um vídeo sobre isso, que conta capítulo por capítulo sobre isso, sobre a vida de Ezequiel, sobre preparação de Ezequiel. Vejamos lá, vamos ler Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto a rio Quebar, abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Vamos continuar, meus irmãos. Alimento espiritual, quando ele vê o rolo, e Deus manda ele comer esse rolo. Esse rolo simboliza a palavra, a pregação que Ezequiel ia trazer para aquela nação. E ainda falou ainda que a nação também é uma nação rebelde. Tua tarefa de ser atalaia. Interessante. Sua tarefa de ser atalaia espiritual. Muitas das vezes nós não queremos cumprir aquilo, o propósito que Deus tem no chamado, mas Deus, ele nos chama com um propósito, igual nós ouvimos no culto ontem. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Vamos lá. Ezequiel recebeu o mais alto grau de inspiração. A expressão, assim diz o soberano, repete ao longo do livro. Descrição, condição apostada de Judá. Mostra a condição que o povo se encontrava. Condição miserável. Condição onde o povo estava servindo a outros deuses, a idolatria. Mesmo o povo sofrendo, padecendo. Isso é porque é por causa do pecado. Aí por isso que Deus quer que o homem não peca, mas infelizmente o homem, ele é pecador, ele é inclinado ao pecado. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. Fechamos. Referente às visões, advertências, predições acerca da culpabilidade do povo e da destruição a Jerusalém. O juízo divino sobre as 7 nações vizinhas. Deus também iria julgar as 7 nações vizinhas.
de Israel. 3. Acerca de predições e promessas acerca dos meios pelos quais a glória da nação será restaurada. Deus tem uma promessa que Deus vai restaurar Jerusalém. Quer dizer, então, meus irmãos, que Deus tem uma promessa de restauração. Ao escutar a advertência dos guardas espirituais, arrepender-se do pecado, o pastor alimentará o rebanho. Quer dizer, então, que Deus ele tem misericórdia com Israel. Deus ama Israel. Israel só passou pelo cativeiro porque não deu ouvido aos profetas e nem a palavra do Senhor. Então, eles passaram por esse cativeiro. Então, meus irmãos, que nós também venhamos a ouvir o conselho de Deus. Deus nos aconselhado a nós seguir o caminho, é porque Deus sabe mais do que nós. Deus é eterno. Deus reconhece passado, presente e futuro. Que Deus lhe criou 10 mandamentos foi para ensinar, para evitar mais dificuldade. Aí quando o homem ele se desvia de Deus, aí ele começa a sofrer e padecer. Aí tem um versículo bíblico, não sei onde está, mas diz assim: que se queixa o homem, se é de seus próprios pecados. Quer dizer, então, muitas das vezes nós reclamamos, passamos por dificuldade, mas não é por causa de Deus, é por causa de nós. Vamos lá. Pela destruição dos seus inimigos da nação, pela edificação de um novo santuário. Então que Deus vai restaurar Israel. Deus vai restaurar a glória de Israel. Mas acontece que tudo no seu tempo. Outros eventos relatados: a glória do Senhor retirar-se do templo, a queda de Jerusalém, profetizada a volta de Shekinah, passagem notável, seu coração novo, responsabilidade pessoal, a argamassa fraca. Deus busca um homem íntegro. Olha que interessante. Olha o livro de Israel, de Ezequiel, como é que ele é. Deus buscando um homem íntegro. Aleluia. Os ouvintes sentimentais, capítulos para ministros, o avivamento, Ezequiel 37. Então, meus irmãos, é necessário que nós venhamos parar para aprender com Ezequiel. É necessário que nós venhamos parar e ver porque Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Deus está à procura de um homem. Por quê? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Qual o motivo que Deus busquei entre eles um homem que levantasse o muro e que se pusesse na brecha, que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Guarda esse versículo. Amém.